Sejam bem-vindos a mais um capítulo do nosso podcast Vem Com Tudo, um programa que foi criado para você, taxista, poder estar ganhando conhecimento. Essa é a proposta do nosso programa aqui, com muito carinho, com muita dedicação, para que o taxista possa nos assistir e ganhar conhecimento. Então, já começo te pedindo aí o likezinho para você se inscrever no nosso canal, aqui Leonardo Teco no YouTube, curta, compartilhe, comente, que é a forma de você patrocinar e impulsionar o nosso programa para que esse projeto continue em andamento. Hoje a gente recebe aqui um convidado muito especial. Eu tive a honra de conhecê-lo, um cara que me encheu de orgulho quando eu o vi à frente da coordenação da SMTR. É um cara que ganhou muito nome dentro da nossa categoria, um cara que se comprometia em responder cada pergunta, assessorou muito o taxista auxiliar. Até hoje eu vejo muitos colegas gratos ao trabalho que ele desenvolveu à frente da coordenação de táxi. Então hoje a gente está recebendo o nosso ex-coordenador de táxi, por que não dizer eterno coordenador de táxi, assim carinhosamente a gente deve considerar, Oséias Madeira. E aí, Oséias? Olá, gente, tudo bem? Prazer em tê-los aqui hoje, né, nesse podcast. A gente vai trazer algumas informações, vamos debater sobre o táxi, falar de tudo que você precisa saber. Não, Teco? Oséias, olha, eu queria começar aqui com algumas considerações aqui a teu respeito, embora eu já fiz uma abertura aqui legal, eu queria ratificar aqui todo o carinho, agradecimento que toda a categoria tem a respeito do seu trabalho à frente da coordenação. Eu estou no táxi cerca de 26 anos já e eu nunca, até o dia de hoje, eu nunca vi uma coordenação de táxi tão próxima ao taxista como na sua gestão. Você era um cara que você se comunicava com o taxista, você mandava áudios, você gravava vídeos, você respondia ao WhatsApp, as pessoas tinham o teu telefone, entravam em contato, você se empenhou naquela distribuição de autorizações na época, que foi o maior número de distribuições de autorizações de táxi feitas, foi na gestão do Marcelo Crivella, foram ali cerca de 2.430 autorizações. Então, assim, era uma infinidade de taxistas com dúvidas com relação à elaboração dos processos, e você prontamente ali. Então, eu queria aqui, em nome de toda a categoria, agradecer pelo teu belíssimo trabalho à frente da coordenação, tá? Eu nunca vi um coordenador de táxi tão empenhado, tão determinado em ajudar a nossa categoria. Hoje eu sinto muita saudade da sua fase, Oséias. Então eu queria aqui, em nome de toda a categoria aqui, já começar esse agradecimento formal aqui. Eu já tive alguns embates contigo na rede social, queria aproveitar esse momento também aqui de mais uma vez, embora eu já tenha feito isso algumas vezes, de me retratar, é o calor da emoção ali, que espero que você não tenha realmente instalado nenhuma mágoa nesse sentido a meu respeito. Eu tenho muito respeito, muita consideração e carinho por tudo que você fez por todos nós, tá bom, Oséias? Tá bem, sem problema nenhum. Bom, vamos lá. Oséias, eu queria começar aqui o nosso bate-papo com algo que te destacou na gestão da SMTR, que foi a distribuição das autorizações de táxi. Foram 2.430 autorizações de táxi na gestão do Marcelo Crivella. Prefeito Marcelo Crivella, que tanto cuidou da categoria de táxi. Muitos aí sentem muita saudade. Oséias, há muita dúvida ainda dentro da categoria. Aquelas autorizações de táxi, elas de fato elas foram criadas em cima de uma estimativa do censo, ou de fato foram autonomias que já estavam cassadas, descontinuadas? Como é que foi aquele processo ali? Não, então, esse processo começou com o prefeito Marcelo Crivella querendo, né, distribuir autonomias, né? E a gente estava com essa dificuldade porque a distribuição das autonomias leva em consideração o censo, né, do IBGE. O último censo tinha sido em 2010 e o próximo ia ser em 2020. E a gente estava em 2018 naquele ano. Então, naquele ano, o prefeito vem com essa demanda, né? Eu faço um parecer para a Procuradoria, né, dizendo o seguinte: se o governo federal ele utiliza porque a gente tem um censo, a cada 10 anos tem um censo estimado em agosto, se não me engano é de 30 de agosto, tem um censo estimado.
E eu fiz um parecer para a Procuradoria na época, dizendo se o governo federal poderia utilizar o censo estimado para distribuir recursos para os municípios, o prefeito Marcelo Crivella poderia utilizar o censo estimado para distribuir autonomias dentro dessa concepção. Então, a gente fez um cálculo na época, utilizando o censo estimado, a gente poderia estar distribuindo, em 2018, 1.900 autonomias. Tá? Então, a gente começou com 1.900. Na época, o Alexandre Lima, que era o coordenador do CTC, ele caçou mais 300 autonomias. Né? Ele fez um trabalho, eu digo até que ele fez um trabalho de entrar em contato, colocar em diário oficial, ele convocou as pessoas que estavam com autonomia, deu um prazo para as pessoas se regularizar para o cara não perder aquela autonomia. Então, assim, ele deu todas as possibilidades para a pessoa não perder a autonomia. Então, aqueles que tiveram essa possibilidade correram atrás e colocaram um veículo novo para não perder a autonomia. Agora, os outros que não entraram em contato, mas foram notificados, ligaram, então, assim, tiveram oportunidade, não quiseram, perderam a autonomia. Então, assim, a gente conseguiu essas 1.900, mais as 300. Depois a gente usou o censo estimado de 2019 e o censo estimado de 2020 também a gente utilizou. Então, o total ficou em 2.430 autonomias. E hoje foi o prefeito que mais deu autonomia, foi o prefeito Marcelo Crivella. Você sabe que eu tive uma reunião com o Marcelo Crivella através de uma manifestação ali, aquela manifestação que nós colocamos cerca de 12 mil taxistas na porta da prefeitura. E o Marcelo Crivella, ele realmente tinha o interesse em liberar o máximo de autorizações possíveis. Inclusive ali na discussão ali da mesa, onde eu tinha anunciado para a categoria que eu iria gravar aquela reunião para estourar para toda a categoria, porque havia sempre uma especulação de quem não participava das reuniões, de que haveria ali um favorecimento para quem participava das manifestações, das reuniões, para se calar de alguma verdade. Então eu ali, como um ato de transparência para a categoria, eu me comprometi em gravar a ligação. É aquela falta de experiência política que a gente vai tendo, que a gente só adquire ao longo do tempo, né? Eu prometi que ali eu iria gravar, mas naquela época o celular não tinha nem capacidade para gravar uma reunião de 1h30, que foi o que aconteceu com o Marcelo Crivella. E naquele ato ali na reunião com o Marcelo Crivella, ele estava até com o doutor Ailton, que era o chefe da Casa Civil, sim. E ele ainda falou assim para o doutor Ailton: eu posso liberar mais, tornar todos os auxiliares em autorizatários, acabar com isso? Aí o doutor Ailton chegou e falou assim: a gente pode estudar isso. Então ele tinha a vontade realmente de tornar todo taxista auxiliar, de se tornar um autorizatário. Obviamente que se embargaria aí, se depararia aí com a dificuldade de proporcionalidade, mas trabalhava com essa proposta, inclusive apresentou um projeto de lei na Câmara de Vereadores, caindo consideravelmente a proporcionalidade, que na época eram de 193 habitantes, cairia para 150, não é isso? Isso. Então, assim, a gente teve agora essa proposta do Márcio Ribeiro, né? Que caiu para 180, não acho que um para cada 180, né? Isso. Então, o prefeito já na época, lá em 2020, apresentou, né, o PL, porque como ele já tinha dado essas 2.430 e a gente não tinha como mais tirar a autonomia de algum lugar, né? E muitos auxiliares na época ainda estavam precisando, né, dessa liberação de autonomias. O prefeito apresentou esse PLC 160, se eu não me engano, na Câmara, mas na época, como o prefeito não tinha, né, a Câmara com ele, né, tanto é que o prefeito sofreu, acho que 2 ou 3 impeachments, né, tentativas de impeachment do mandato dele. Esse projeto não foi à frente, né? Hoje, o Eduardo Paes tendo a Câmara na mão, esse projeto do Márcio Ribeiro passou com uma certa facilidade, né? Só que me parece que ele ainda não foi regulamentado, ainda não se tem essa questão da liberação das autonomias. Eu acredito que ela vai acontecer, mas não nesse ano ou próximo depois das eleições, que aí já vai ser o Cavalieri, né? Isso se o Eduardo Paes conseguir esse pleito, né? Ele tinha realmente a vontade de tornar todo taxista auxiliar em autorizatário.
sem dúvida nenhuma, o prefeito Marcelo Crivella, ele foi fundamental para a categoria de táxi. Esse projeto de lei retrata bem isso que eu estou dizendo. E aí, naquela reunião ali, que eu estava gravando para explodir para a categoria, ele era muito atacado pela Rede Globo, né? E até pela ligação dele com a TV Record, que era o maior adversário da Globo naquele momento, e ele era muito atacado pela Globo, e ele falava assim, ó, na reunião ele falou assim, ó, eu vou liberar as autorizações de táxi, mas não quero que saia falando isso por aí, que senão eu não vou distribuir autonomia para ninguém. Ele falou isso. E aí foi isso que eu gravando ali, eu falei, cara, se eu estouro isso, e esse cara diz, ó, eu não vou liberar mais autonomia de táxi, porque vocês descumpriram com o que eu pedi a vocês, então, cara, ia ter taxista querendo me matar naquele momento ali, porque era muita gente querendo ganhar autonomia de táxi. A autonomia de táxi ali era um sonho quase que inalcançável, hoje é diferente, mas naquele momento ali, para o auxiliar, era um sonho quase que inalcançável. Então, foi uma das razões, até porque eu realmente não consegui gravar a reunião inteira. E quando eu cheguei lá, para os que estavam na porta da prefeitura e disse, olha, infelizmente não gravou tudo, eu não vou poder compartilhar. Ele falou outras questões ali na reunião, e aí as pessoas ali falaram que eu não cumpri. Na verdade, eu quis preservar o direito do taxista auxiliar de ganhar autorização de táxi. Eu sabia que se eu, de repente, expusesse isso para a categoria, o prefeito poderia usá-lo como esse descumprimento do acordo ali da reunião para, não vou liberar mais, ficou chateado com a categoria, e realmente ele era muito empenhado com isso. Agora, você por acaso sabe dessas autorizações, que foram 2.430 no total, quantas que de fato foram finalizadas ou Então, se de fato os 2.430 contemplados conseguiram de fato pegar? Então, essa é uma questão que, né, eu sofri bastante com relação a isso, porque eu me envolvi diretamente com o processo, né? Então, quando a gente liberava 100 autonomias, 80 autonomias, 250 autonomias para liberar a cada mês ou a cada momento, eu que ligava para o taxista, né, para informar para ele que ele tinha ganhado autonomia. Eu vou te falar que eu me emocionei muitas vezes, porque eu estava ligando e o cara estava dirigindo e o cara não acreditava, perguntava se era pegadinha. Falei, não, cara, eu sou o Zé, eu sou coordenador de táxi. Que honra. Aí eu falei, você vai receber uma informação, o seu nome vai sair em diário oficial, eu vou entrar em contato com você, fica de olho no diário oficial, vai sair o seu nome. E o cara, muitas das vezes, muitos taxistas chorando. E posteriormente, né, quando a gente fazia o evento lá no Palácio, eu dava meu telefone pessoal para todo mundo, né? Porque eu sabia da dificuldade que o taxista tinha, da documentação, como é que ele ia fazer, como é que ele iria dar entrada no processo. E eu orientava eles, olha, eu fazia um rascunho da orientação que eles tinham, deixar meu telefone, porque eu sabia que o cara às vezes não tinha o dinheiro que o despachante cobrava, tá? O despachante faz o trabalho dele, né? Sem problema nenhum, mas o que acontece é que o taxista muitas vezes não tinha aquele dinheiro, ele não tinha dinheiro nem para dar entrada no carro, quanto mais dar um... Então, eu ajudei bastante pessoas que eu pude ajudar, né, em relação à documentação, essas coisas. Eu me sentia feliz com relação a isso. Quando eu entro na coordenação de táxi, ali da SMTR, eu percebo que o taxista e o auxiliar, as pessoas não tinham... o contato direto com o coordenador. Eles não conseguiam chegar perto do coordenador. Assim, você não tinha esse contato. Não tinha. Gente, eu digo o seguinte, quando eu entrava na coordenadoria, eu não conseguia praticamente fazer nada porque eu passava quase o dia todo atendendo taxista e auxiliar. Eu imagino. Entendeu? Então, assim, aí eu acabava o expediente 17 horas, eu continuava na SMTR fazendo os processos, assinando, verificando os processos e tudo mais. E havia sempre reclamação, né, de processo parado, não sei o quê. Então, assim, eu tentei ao máximo, né, fazer com que os processos andassem de uma forma com maior celeridade, né, e que os taxistas tivessem essa possibilidade. Mas, fato, muitos taxistas podem não ter conseguido concluir o seu processo por falta de financiamento, não conseguiu, tinha um score baixo. Então, assim, essa é uma questão que até a gente vai falar sobre esse assunto aqui,
até por causa do fim da vida útil do táxi, mas é um assunto que a gente vai tratar daqui a pouco, né? Mas é muito triste hoje ver que muitos taxistas, mesmo com essa liberação dessa PL do Márcio Ribeiro, vai acontecer isso novamente. Vai acontecer. Vai acontecer isso novamente. Aquele momento em que a prefeitura começou a liberar as autorizações de táxi, essa concorrência dos aplicativos com o táxi estava muito agressiva. Realmente ali o rendimento do taxista tinha caído para 40%. Então o taxista auxiliar ali, cara, ele realmente estava com um grau de dificuldade financeiro muito grande de conseguir pagar um despachante, comprar um carro, pintar, botar kit gás, etc, etc, etc. Realmente, cara, as autorizações de táxi vieram no momento em que o taxista auxiliar, ele realmente estava totalmente... Então você, de fato, você foi fundamental para isso. E eu imagino a sensação do taxista. Quando eu ganhei minha autorização de táxi, que eu sou oriundo do Movimento Diário Nunca Mais, eu lembro como se fosse hoje, eu ligando do orelhão, falando para minha esposa agora, que na época era namorada, pô, a nossa vida agora vai... Cara, eu até me emociono, cara, porque eu vivi isso. E eu sei que o taxista, o que o auxiliar passava. Hoje é o que eu mais sinto nessa gestão da SMTR agora. Eu tenho certeza que boa parte da nossa categoria sequer sabe quem é que está à frente da coordenação de táxi. Se é homem, se é mulher, não sabe. Não tem comunicação com o taxista. E eu nunca vi, nesse tempo todo que eu tenho de táxi, uma coordenação. E não era só a tua coordenação não, tá? O Barroso também era um cara que estava sempre falando com o taxista. Você pegava áudio, você gravava áudio respondendo polêmicas, ataques, que você enxergava que eram sem necessidade, você respondia, você falava, pô, isso não é justo. E você gravava áudio, você respondia. Pô, a questão toda ali... destaque na tua gestão. Eu vou falar que na gestão da Virgínia Salerno, que era secretária de transporte, ela tinha uma opinião de que ela recebia todo mundo, e ela recebia efetivamente. Ela recebia vários grupos de taxistas, né? Tanto o sindicato Stan, como o Cimeta-Erge, como qualquer outro grupo que fosse lá, junto com outro parlamentar. A Virgínia, ela gostava de atender todo mundo, escutar todos, tá? É certo que muitas das vezes a gente não conseguia atender a todos os pedidos, mas o que a gente podia atender, a gente atendia. Então, assim... isso ficou claro na gestão Crivella, que ele queria que o taxista fosse atendido da melhor maneira possível, tanto o taxista como o auxiliar, né? Então, essa questão, né? Eu vou até contar um caso que aconteceu. Eu estava na SMTR, né, no Guerengue, e alguém me chamou e falou que tinha um taxista lá embaixo querendo falar comigo. Eu desço e vou saber o que está acontecendo. E ele fala assim, olha, o que acontece é o seguinte, meu carro não passou na vistoria. A pintura não passou na vistoria. E eu desço para ver o carro do cara, é um Honda Civic, carro lindo, a pintura estava linda, impecável. E eu fui olhar mais de perto. Quando eu chego para olhar mais de perto, eu vi que o carro não estava pintado, ele estava plotado, envelopado. E só que, o que dizia o decreto? Naquele momento não era permitido. Não é permitido porque estava escrito só pintura. Isso. Né? E eu conversando com o cara, eu falei assim, olha, eu não vejo dificuldade, tinha até alguma coisa do Detran, né, falando sobre essa questão, que era permitido, né? E o que eu falei? Vou resolver o seu problema. Aí ele alega lá que passou na vistoria, que se ele tivesse feito alguma coisa, ele tinha passado, mas eu não entendi. Para mim, aquela hora ele era resolver o problema dele. E que poderia ser o problema de muitos outros, né? Porque, na realidade, ali, eu acho que o envelopamento, o cara preservava a pintura original do veículo, né? Uhum. Se ele, porventura, daqui a 2 anos, ele trocasse de veículo, ele tirava o envelopamento e tentava aproveitar a pintura original do veículo. Não precisava pintar o veículo para repassar esse veículo. Eu falei com o prefeito, fiz o decreto, esboço do decreto, o prefeito gostou, assinou, eu acho que não demorou 8 dias para a gente tá vendo? Publicar esse decreto. E eu falo isso hoje, o exemplo que eu estou dando é que hoje, né, as pessoas que estão próximas ao prefeito, né, próximas às pessoas que decidem alguma coisa dentro da prefeitura, me parece que elas poderiam fazer mais, mas não fazem. Poderiam ser mais humanas. Poderiam ser mais efetivos, né, nessa questão.
né? E eu acho que a gente vai abordar esse tema também aí um pouquinho mais na frente, mas eu acho que a gente pode resolver as questões se a gente está próximo do prefeito, né? Você ficou na SMTR, qual foi o período que você ficou? De 2018 a 2020. Agosto de 2020. Quase 2 anos à frente da coordenação. Isso. Ô Zé, deixa eu te fazer uma pergunta. Esse lance da SMTR sair ali da SMTR, coordenação, e sair ir lá para superintendência. Primeiro foi para o CEOP, depois voltou para a superintendência. O que você enxerga disso daí? É bom, é ruim? O que você... Assim, a coisa mais engraçada dessa história, né? Engraçada para não dizer trágica, né? Tragicômica, é que da primeira vez quando a coordenadoria, fiscalização, eles vão para a CEOP, né? A gente vê que tem um desvio de finalidade nesse sentido, porque a CEOP, ela trata de segurança, não é transporte. Então você traz o transporte, você traz o táxi, que é transporte, e vai para a CEOP. Um desvio de finalidade daquela questão ali. Então ali já estava equivocado, né? E essa primeira tentativa atrasa a vida de todos os taxistas, porque parou transferência, parou permuta, né? Então ficou alguns meses ali até tentar resolver isso e voltaram com toda a estrutura para dentro da SMTR. Depois se criam essa superintendência, né? Superintendência acho que vem lá da época que ainda essa era SMTU, né? Uhum. Então trouxeram uma coisa antiga para um momento atual. Assim, não vi nenhum benefício, né, da criação da superintendência, né? Nada. Não vi nada de coisa. Eu só vi que é o seguinte, que quando você modifica uma estrutura, você modifica todo... Aquilo atrapalhou, Zé. Saiu da SMTR, foi para o CEOP, aí parou o sistema, todo mundo querendo fazer transferência, não podia. Era uma loucura, parou o sistema, tinha que refazer tudo. É difícil até para mim, que estou de fora, imaginar o grau de dificuldade. Por que demorou tanto? Aí depois voltou para a superintendência, hoje está lá no Guerengue, mas continua sendo superintendência. Os processos online, o taxista tem dificuldade de fazer. Cara, é muito difícil. Você quer fazer uma vistoria, você tem que anexar um documento, aí você envia o documento para lá, aí você recebe um protocolo, aí você tem que imprimir o protocolo, aí você tem que ir lá entregar o protocolo, aí você recebe um outro protocolo para você acompanhar o processo. E muitas das vezes o processo não anda. Há dificuldade, por exemplo, do meu irmão. Eu fiz o processo do meu irmão. Eu fiz, aí o processo não andava. Eu ficava um tempão para poder andar. Aí chegou um momento que eu tive que entrar aí com contatos que eu tenho. Aí não, me passa aqui o número do protocolo. Não, o certificado do teu irmão já está liberado aqui, pô. Mas calma aí, no sistema aqui não está aparecendo. Cara, tem um erro aí no sistema, mas aí não é culpa da SMTR, sabe? Porque eu fiz um vídeo, inclusive, criticando a SMTR, aí depois eu fui chamado lá pra gente conversar e ele falou, cara, a dificuldade é essa aqui, ó, tá vendo? Então cai sobre a nossa culpa, a culpa sobre nós, mas a culpa não é nossa. E, cara, é uma dificuldade de fazer os processos administrativos da SMTR que Deus me livre, o taxista não aguenta. Então, a gente saiu do processo físico, né? Já nessa gestão, saiu do processo físico para o processo virtual, né? Se eu não me engano, é o processo Rio, né? Só que hoje eles estão... Isso já startou na sua gestão, né? Não, startou na gestão do... Tava começando no processo. Fazendo esse processo na gestão Crivella e ele starta na gestão Eduardo Paes. Tentou-se melhorar um pouco a vida do taxista, no sentido de o cara conseguir, pelo Carioca Digital, startar alguns tipos de processo. Agora, o processo Rio, ele é mais intuitivo do que o processo que vai entrar agora, posterior, que vai todo mundo para o SEI, né? Então, todos os processos da prefeitura vão ser feitos pelo SEI, né? Então, hoje o taxista está acostumado com o processo Rio, vai ter que se acostumar com o processo SEI, que é um pouco mais complicado, né? Então, assim, eu acho que tem que ter a SMTR elaborar alguns descritivos, algumas informações. Você só acessa o processo 6 se tiver o GOV. Exatamente. Entendeu? Então, através do GOV. Exato. Então, assim, a pessoa vai ter que ter o GOV, a pessoa vai ter que entrar no processo, vai ter que saber anexar um documento. A gente sabe hoje que a categoria
tem muitas pessoas idosas que não tá familiarizado com essa questão, né, hoje da internet, né, tecnologia, e eles acabam recorrendo a quem de direito, que são os despachantes e tudo mais, ou recorre a um amigo, recorre a você, recorre às pessoas que têm um maior entendimento. Eu ainda ajudo muita gente hoje, desde a época que eu era coordenador, eu recebo ainda muitas mensagens no WhatsApp e tenho ajudado muita gente ainda no particular, né? Eu até fui indagado num grupo de WhatsApp, por que que eu apareci agora, o que que eu tenho feito pela categoria. Mas assim, eu respondi para a pessoa que eu não parei em nenhum momento de ajudar a categoria. E ele falou assim, mas por que que você não fala o que que você faz? Eu acho que porque eu não preciso falar. Isso não é político, pô. Entendeu? Eu não preciso estar falando o que que eu faço aparecer. para as pessoas. Acho que quem fica falando o que faz é porque, assim, quer aparecer. Enfim, mas eu não levo isso em consideração. Eu acho que cada um faz o que pode. Eu acho que você tem que somar, né? Eu não sou contra nada, independente de quem venha, né? Se é uma pessoa que a gente gosta ou não gosta, mas assim, se for uma ideia que vá beneficiar o taxista ou que vai ajudar o taxista de um modo geral, a ideia é sempre bem-vinda, né? Então, é isso que importa. Eu faço esse trabalho de tentar ajudar o taxista, como você também faz, e é assim, é o que você falou, agora eu tenho que me familiarizar com o SEI. Porque até então eu já estava tudo mastigadinho, tinha os links tudinho, mandava direitinho para os taxistas, o taxista não tinha um grau de dificuldade. Agora eu já tenho que entender o SEI. Cara, quando a gente começa a pegar o processo, já muda tudo de novo. E coisa que agora mesmo a gente está diante de um problema. Porque, por exemplo, é onde eu te falo que tem coisas, cara, que é difícil de entender. Essa complexidade de você ter que enviar protocolo, fazer a vistoria da SMTR, o cartão SIAT demora, não é tão rápido o cartão SIAT. Às vezes o cara quer trabalhar, pô. Por que tem que ir lá pegar o cartão SIAT? Demora 1 semana, 10 dias. O cara tá precisando trabalhar, o cara auxiliar precisa trabalhar, precisa atualizar o cartão dele para fazer o cadastro no Táxi Rio, enfim. Você vê agora, a SMTR está tomando uma postura que eu estou vendo que é totalmente desumana. Desculpa, mas esse é o termo. O Táxi Rio, o iPlan Rio, a natureza do Táxi Rio é você contemplar os taxistas melhores avaliados para estar num ponto que eles consideram um ponto melhor no evento da cidade. E a gente está aí perto no Carnaval. E aí o iPlan Rio mandou 500 credenciais para o taxista e mandou depois mais 500. Então nós temos 1.000 taxistas. Só que o iPlan, a SMTR, na verdade, é uma cliente do iPlan. O gestor do modal de táxi é a SMTR. O iPlan, ele só cuida da operacionalidade do aplicativo Táxi Rio. Quem vai decidir aonde vai pegar e como vai pegar a credencial é a SMTR. E o que a SMTR faz? Ela faz com que o taxista que foi credenciado vai ter que ir lá na taquara para poder pegar essa credencial. Por que não envia para o taxista por e-mail, permite que o iPlan faça isso, né? Já que o cadastro dele é atualizado no Táxi Rio e todas as vezes que faz a vistoria tem atualização cadastral, tem o telefone dele atualizado, tem um e-mail. Até a SMTR toma a postura, às vezes, de convocar taxista que tem algum erro, alguma conduta errada, convoca via SMTR, via WhatsApp, via e-mail, para o taxista comparecer no Guiranguê. Por que não envia essa credencial para o taxista com QR Code, legitimando a credencial, e o taxista imprime e coloca no para-brisa? Por que essa complexidade, essa dificuldade criada para o taxista se deslocar da onde ele trabalha, de onde ele normalmente mora, para ir lá na taquara para poder pegar um adesivo? Isso gera até custo para a prefeitura. Tem que fazer o adesivo. Não é uma coisa tão simples. Então, são atitudes como essa, e o taxista está aí se manifestando na rede social dizendo que a culpa é do iPlan, mas na verdade a culpa não é do iPlan, porque quem gerencia isso é a SMTR. O iPlan só cumpre o que a SMTR determina. Como eu falei, cara, o gestor do modal de táxi é a SMTR. Então, essa culpa está na conta da SMTR. Tá entendendo, Osés? É essas coisas que distanciam um pouco o taxista da SMTR. Eu respondi
um questionamento que foi feito no WhatsApp, que a pessoa falou o seguinte: olha, eu tô vendo muito taxista aí que não trabalha, que não sei o que, não tá trabalhando e tá recebendo a mensagem para ir pegar sua credencial, tá? A meu questionamento, eu falei o seguinte: olha, eu acho que esse problema poderia ser sanado. Eu sei que parece que tem um grupo, né, que vai no IPLAN, né, que conversa lá com o IPLAN e sempre tem algum tipo de conversa. Eu acho que esse grupo poderia ter tido mais atuação nesse sentido para trazer uma transparência maior nesse sentido. E também levar para o IPLAN essa possibilidade que você falou de a pessoa estar recebendo o seu cartão, ele podendo imprimir esse cartão colorido e estar anexando isso no vidro da frente, né? Enfim, poderia haver possibilidade, mas eu acho que isso depende do grupo que está lá. Nesse grupo de taxistas que estão ligados ao IPLAN, né, que é uma nomeação sem remuneração, tá? É um grupo de voluntários que faz essa comunicação com o IPLAN. Entre esse grupo tem um taxista que é também nomeado sem remuneração, coisa que eu até acho isso errado, deveria ter uma remuneração em cima disso, mas lá junto à SMTR, que é o Ronaldo Vasconcelos. Que o Ronaldo Vasconcelos é um cara muito bom, é um cara que defende. Só que pelo que eu percebo, ele também não tem autonomia. São nomeações que só ficam no papel. Eu tô falando, eu não tô criticando o grupo de forma geral. Eu tô dizendo que talvez o grupo tenha as ideias, tenha as informações, mas talvez essas ideias e informações não são acatadas. Não são aplicadas, não são acatadas, né? Eu não posso falar de uma coisa que eu não participo, eu não sei o que acontece, mas eu acredito que o Ronaldo Vasconcelos, né, é um cara que eu conheci lá desde 2018, né? Sempre teve uma atuação na questão do táxi, no conhecimento dele em legislação, decretos, resoluções, né? O Ronaldo é muito bom, né? E eu tenho certeza que essas dúvidas, elas poderiam ter sido sanadas. Eu acredito que eles tenham até tido essas ideias, mas eu não posso afirmar, mas que hoje, né? Eu acho que para o próximo carnaval, né? Que esses problemas e essas insatisfações, é claro que o taxista, 1.000 pessoas credenciadas para um mar de 33 mil taxistas hoje que tem no Rio de Janeiro, realmente é pouco, né? As pessoas querem trabalhar, né? Você não sabe se talvez você colocasse ali uma fila única, né? Não precisasse de credencial, se colocasse uma fila única, o taxista que quisesse entrar, entrava nessa fila, né? É um caso de se pensar, mas vamos aumentar o número de 1.000 para 2.000. Então, assim, aí é um caso de planejamento, né? Porque talvez você abrindo também, botando para todos os taxistas, como é que vai ficar o planejamento do trânsito ali no entorno. É tudo mais. São ideias, mas eu acho que são ideias que têm que ser discutidas ali nesse sentido. É isso que eu estou dizendo a você, que faz com que a nossa categoria sinta saudade da sua gestão. A gente não tem hoje, na SMTR, uma pessoa que fale com o taxista. Não existe isso. Oséias, você entra no Instagram da SMTR, não fala sobre táxi, só fala sobre ônibus, BRT. Não tem nada que fale sobre táxi ali. O taxista não tem um portal de informações da prefeitura com ele. Entendeu? Não tem, cara. Isso é um absurdo. Uma categoria tão grande. Eu lembro quando a gente estava discutindo, o evento foi o Rock in Rio, né? A gente estava discutindo no centro de controle como é que ia ser feito essa questão do táxi, né? Onde o táxi ia ficar. E eu lembro que o pessoal que estava lá, talvez em prol do aplicativo Uber, eles queriam que o Uber entrasse ali pela aquela parte militar da aeronáutica, desse a volta e fizesse o embarque deles ali perto do lado do Maria Lenk. Eu falo assim, olha, não, ali não tem condição. O táxi vai ficar na frente do evento. O táxi vai puxar fila na frente do evento. E eles estudam e colocam a Uber para fazer lá no antigo, onde era o antigo Rock in Rio, né? Na parte de trás ali. Mas naquela época, eles queriam disputar ali à frente do evento. Eu falei, não, ali vai ficar o táxi.
Então, assim, o que se tem hoje, talvez não tenha pessoas dentro ali que possam estar brigando, né, pelo táxi de um modo geral, né? Eu até estava conversando com uma pessoa e eu estava falando para ele que eu acho que hoje ali o taxista poderia estar dentro da prefeitura ali com algumas nomeações, enfim, você poderia criar hoje uma coordenadoria de eventos, né, onde taxistas poderiam estar coordenando esses eventos. Exemplo, tem um evento no Rio de Janeiro, shows, teatros, locais de evento, né? E o taxista está coordenando ali essa fila, né? Vocês estão entendendo? Entendeu? Então, assim, seria muito prático, muito melhor, porque o taxista entende de fila, entende como é que vai ser feito. Eu acho que hoje essa concorrência ela está desleal. Né? Alô, prefeito. É uma concorrência desleal hoje. Resgata o homem, prefeito. Tá aí, ó, o cara conhece o táxi na palma da mão, interage com o taxista, escuta o taxista, entende o que o taxista precisa. É isso aí, tá na hora, prefeito, de você trazer a categoria para perto de você, pô, tá dando mole, tá fazendo um gigante contra você. Ô Zé, deixa eu te fazer uma pergunta aqui. Você é advogado. Sim. Não é isso? E daí eu queria entrar aqui numa parte mais técnica aqui com você agora, porque a gente está diante de uma polêmica, tá? Que agora a vida útil do táxi. E aí eu queria comentar aqui uma parada contigo, que eu até me norteei aqui, porque parte técnica a gente tem que apelar para o texto. A gente tá aí, calma aí, deixa eu me nortear aqui. Eu vou te fazer uma pergunta que me surgiu aqui, eu vindo para cá, eu falei, pô, vou perguntar isso pro Zé. Você é advogado? Vamos lá. A gente está aí diante da Lei 8546, que foi embargada pela Justiça, provocada pela Procuradoria-Geral do Município. Certo. Essa lei, essa ação da PGM, ela se justifica por parte deles de que isso deveria ser uma prerrogativa do prefeito e não da Câmara dos Vereadores. Porém, a gente tem algumas leis na Câmara dos Vereadores que ela não é provocada pela PGM. E aí, por isso que eu estou apelando aqui para o texto, porque eu precisei de fato, que senão falta aqui. A gente tem a Lei 8590, que é a lei que tornou a vistoria bienal para o taxista. Então, essa lei, ela inclusive, ela é bem clara. Ela não abre janela para carros superiores a 10 anos de uso a fazerem a vistoria anual no Guerenguê. Ela é uma lei rasa de 2 artigos e ela é bem clara, vistoria de 2 em 2 anos. Ela não abre brecha para o carro acima de 10 anos. E aí você tem uma tentativa do prefeito de colocar um decreto colocando que o taxista que coloque um carro superior a 10 anos tenha que fazer vistoria anual no Guerenguê. Isso não entra em conflito com uma determinação de lei, um decreto não derruba uma lei. A lei ela é bem clara lá, Lei 8590, vistoria bienal de 2 em 2 anos. A PGM não provocou. Isso não seria uma prerrogativa também do prefeito? Por que a PGM provoca a derrubada do efeito da Lei 8546, mas não provoca a Lei 8590? Porque ambas deveriam ser prerrogativas do prefeito, não? Tá entendendo a minha pergunta? Não. Desculpa se eu não soube construir a pergunta. Não, então, você está correto. Na realidade, hoje o prefeito, dentro desse projeto de lei do fim da vida útil, realmente há um vício de iniciativa nesse contexto, né, que é prerrogativa do prefeito, falar sobre o tempo de vida útil. A 8546. Isso, Então, se você tem essa questão, ele fala da vida útil, ele vai regulamentar também as vistorias, né? O tempo de vistoria, se é vistoria anual, se é vistoria a cada 2 anos, 1 ano, vistoria anual e como estava documental. Então, assim, eu acredito que seja prerrogativa do prefeito, mas tem que entender por que a Procuradoria ela entrou com essa ação nesse processo da Vera Lins pelo fim da vida útil e não contestou essa questão desses 2 anos, que ainda tem essa questão, né? É 2 anos, mas a prefeitura, como você bem tinha falado anteriormente,
numa conversa que a gente teve, é que a prefeitura ainda continua cobrando a vistoria, O DARME. o DARME do cara, mesmo dizendo que a vistoria vai ser a cada 2 anos, no ano que ele não faz vistoria, o DARME ainda é cobrado, né? Só que o DARME é cobrado sem fazer vistoria, né? Então, assim, é uma discussão com relação a essa situação também. Então, hoje, realmente o prefeito tem que entender se o que ele vai colocar, né, nesses carros, né, desse escalonamento que a gente está entrando até já na pauta ali, se esse escalonamento de vistoria obrigatória dos carros, né, 10, 11, 12, 13, 14, 15, assim sucessivamente, se eles vão ser obrigados a fazer vistoria todo ano. Entende? Então, assim, vai entrar em conflito. Isso está realmente muito confuso, tá? Porque é o que eu falo nas minhas ações de militância. São várias mãos querendo pegar e parece que na bandeira do táxi, e aí querem tomar iniciativa, mas esquecem da mão que já tomou uma iniciativa no passado. E ela não procura nem checar a ordem que aquela mão colocou. E aí uma entra em conflito com a outra e vira uma torre de Babel, cara. É isso que está acontecendo. Porque se a gente tem uma lei 8590 que coloca a vistoria bienal de 2 em 2 anos e ela não abre brecha para uma vistoria anual, mesmo para os carros acima de 10 anos, aí agora já ele derruba a lei 8546. Aí já quer publicar um decreto, certo? Cara, tá meio confuso isso. Inclusive, eu coloquei um projeto de lei lá através do gabinete do vereador Wagner Tavares para consertar essa lei 8590, que colocava vistoria bienal, para voltar a ser o que era antes, vistoria anual, online, para carros até 10 anos, e superiores a 10 anos, vistoria presencial para poder mostrar aptidão na prestação de serviço. Eu começo a entender que, com esta provocação da 8546 da PGM, dizendo que é prerrogativa do prefeito, que tanto a lei 8590, que coloca a vistoria bienal, quanto o projeto de lei que eu propus através do gabinete do Wagner Tavares, que é o projeto de lei 1523, também é inconstitucional. A Procuradoria vai ter que se manifestar em relação a essa questão da vistoria bienal, né? Já que se tem aí essa questão da possibilidade do prefeito fazer o escalonamento, né? Mas a gente vai falar dessa questão da polêmica da vida útil, né? Uhum. Exatamente, porque o que acontece? Estão tirando do prefeito a tinta da caneta. Tá tudo indo para a Câmara de Vereadores e isso está virando uma bagunça. É preciso realmente intervir nisso daí para botar uma ordem. Com relação a 8546, essa lei que acabava com o tempo de vida útil do táxi, e aí veio essa tentativa da PGM de acabar o efeito. Isso, na verdade, é uma liminar, né? Isso. É uma liminar. Cabe recurso. Pergunta que eu queria te fazer. A autora da lei, a vereadora Vera Lins, ela tem a prerrogativa de provocar a procuradoria. Quem tem que recorrer isso é a Procuradoria da Câmara e não os advogados do gabinete da Vera? Como é que funciona isso? Então, eu acho que ela tem que provocar a Procuradoria da Câmara, né? Ela pode entrar com amigos curi também, ela pode entrar com um processo, né, via advogados dela também, de um processo, né, que ela é parte interessada dessa situação também, mas a gente não sabe hoje como é que está essa situação, né, do recurso da Procuradoria da Câmara. Se há uma vontade, né? Não, eu acho que até acredito que eu acredito até que tem essa vontade, sim. Assim, eu acho que eles querem, porque na realidade, né, todo esse processo, pelo que eu tomei conhecimento, já lá, quando a lei ela começou a ser desenhada, parece que o prefeito, eu acho que já tinha uma informação de que tinha esse vício de iniciativa, enfim, mas o prefeito acaba sancionando, né? Ele sanciona, ele apoia essa situação, né? Ele concorda, né? Me parece até que foi questionado se ele não podia fazer aquilo por decreto, mas parece que também, informação também... Você fez um vídeo que estourou na rede social do táxi, tá? Aquele vídeo ali foi amplamente divulgado, que bastaria o prefeito fazer um decreto como um espelho da lei, resolveria o problema e derrubaria toda essa polêmica. Me parece que na época, né,
não foi feito por decreto, porque a Procuradoria entendeu que naquele momento era um ano de eleição e que isso poderia prejudicar, né, o decreto no sentido de estar beneficiando uma categoria e ser visto isso como um crime eleitoral, e, enfim. Isso, foi isso mesmo. Há essa possibilidade, sim. Mas o que eu não consigo entender é o seguinte, tudo bem, já se sabia naquela época do vício de iniciativa. Qual era o problema? Se a Procuradoria já tinha entendido, né, que tinha esse problema de não fazer por decreto, porque estava o tempo de eleição, por que não esperou isso e fez esse decreto posterior à eleição e você não tinha tido problema nenhum? Você não tinha tido problema hoje da Procuradoria ter entrado com um processo para extinguir a lei, né, por vício de iniciativa e essa questão da inconstitucionalidade, fazia o decreto posterior, né, e hoje a gente não ia ter esse problema, né? Então, assim, eu acho que naquele momento ali tinha toda uma questão política envolvida. Totalmente desnecessário chegar a esse ponto, né, Osés? É uma questão política só, assim, eu falo o seguinte, eu acho que foi uma vontade política da vereadora Vera Lins de ajudar a categoria, né, que eu acho que muito válido isso, muito louvor esse projeto de lei dela, né, porque na realidade o taxista já vem sofrendo, como eu falei, né, não adianta de vezes fazer um PL ou distribuir autonomia se o taxista hoje está com um problema econômico. Mas você defende que essa deveria ser mantido, apesar da vereadora ter tomado essa iniciativa naquele momento, porque era necessário, já que o prefeito não poderia fazer, você defende que essa medida ela deve continuar na mão do prefeito, desde que haja sempre o bom senso para atender as demandas da categoria. Você acha que deveria manter na mão do prefeito? Sim, o prefeito pode. Hoje, como a questão ela foi judicializada, né, eu acho que a Procuradoria do Estado não só questionou a parte do vício de iniciativa, como também ele questionou essa questão da extensão sem prazo definido, né, para você permanecer com o carro. Então ela questionou essa parte, né, de poluição, enfim, ela fez vários questionamentos ali dentro. Eu acho que hoje, eu falei no vídeo que se acabava a questão do processo, do vício de iniciativa, se o prefeito editasse um decreto, porque ele era a pessoa, né, ele era o responsável, ele que tem a prerrogativa de fazer o decreto para falar sobre vida útil. Se ele fizesse nos mesmos moldes da lei hoje, no caso, o objeto ia perder o objeto do processo porque acabou o vício de iniciativa, o prefeito editou o decreto. Só que eu acho que hoje a Procuradoria do Estado iria se posicionar contrário a essa questão, pelo que ela falou, não só do vício de iniciativa, mas da questão da poluição, enfim, o entendimento da Procuradoria. Só que se a gente hoje mantivesse, né, uma vistoria rigorosa em relação aos carros acima de 10 anos, né, porque eu vi muitos vídeos de pessoas mostrando os seus carros acima de 10 anos e o carro estava impecável, o carro perfeito em estado, o carro quase original, o carro. Então, assim, é um questionamento, né? Eu acho que é uma discussão que pode ser feita, né, nessa questão aí, se vai ter escalonamento ou não, mas era um pensamento de pensar, olha, vamos fazer a vistoria mais rigorosa, mas vamos manter o fim da vida útil. Mas é uma decisão do prefeito, né? Você, inclusive, nos deu a honra naquela manifestação que foi para a porta da prefeitura. Essa última agora que o Rolezinho saiu lá do restaurante Assador Rios e foi em direção à prefeitura do Rio. Você viu ali que houve foi assim, deselegante por parte da prefeitura não receber o taxista ali, né, Osés? Podia ter recebido, podia ter ouvido. A secretária Maína podia ter nos recebido em nome do prefeito. Eu acho que o prefeito estava em Brasília, mas tem os seus secretariados, né, assessores de governo, poderia ter recebido o taxista, ter ouvido a demanda e evitado esse desconforto na porta do Cine Odeon ali, com um ato do PSD, até do partido do prefeito. E nós não precisaríamos fazer aquele movimento ali se eles tivessem recebido a nossa categoria na porta da prefeitura. Foi uma deselegância. Foi. Na realidade, a gente vê que se fala muito que estamos juntos os taxistas, nós ouvimos o taxista, mas naquele momento ali eu não vi nenhum problema. Eu acho que, como você falou, se houvesse a possibilidade, a secretária estivesse ali naquele momento, ou alguma pessoa receber pelo menos, né, a parte ali, as pessoas que
que estavam fazendo parte da comissão naquele momento, receber a categoria para ouvir, né? Porque às vezes você ouvindo a categoria, você tentando entender o que está acontecendo, né? E posteriormente se marcasse uma outra reunião para falar com o prefeito ou com quem ele designasse naquele momento para tratar sobre esse assunto. Eu acho que ali foi um pouco uma falta de respeito ali com os taxistas que estão preocupados, né? Estavam preocupados, né? De ver a possibilidade de estar continuando com aquele seu veículo que está em perfeitas condições, né? De continuar esse veículo fazendo o seu trabalho. Então, hoje, o taxista ele está preocupado, né? Ele tem uma preocupação enorme de financeira. Eu acho que a parte financeira do taxista ela já está esgotada já há muito tempo pela essa questão dos carros de aplicativo, né? Dessa gestão que o cara enfrenta uma dificuldade maior. E desde 2020, que tem a pandemia, que o taxista teve que se descapitalizar, né? Porque ele, em 2020, ele estava com aqueles problemas, né? De falta de passageiro. Então, aquele taxista que tinha o dinheiro para pagar, que estava pagando o seu empréstimo, ele não continuou, passou a não honrar. Aquele que estava juntando dinheiro para comprar um veículo, acabou essa situação. Então, assim, hoje o prefeito do Rio tem que olhar com um pouco mais de carinho, né? Ainda que essa parte do escalonamento isso venha a acontecer, né? Que não seja até 2030, que seja até 2032, 2035, mas que dê um prazo um pouco maior, né? Que seja rigorosa a vistoria, mas que dê um prazo maior para o taxista estar se capitalizando de novo, né? Para não estar sofrendo as mazelas aí de não poder sustentar sua família. O que aconteceu aqui, eu até vou falar aqui publicamente, quando veio essa notícia da provocação da PGM junto à Justiça para derrubada do efeito da lei, eu comecei a ver a manifestação da categoria na rede social. E aí eu falei, cara, eu acho que está na hora da categoria reagir isso daí, tem que se manifestar. E aí eu estava com medo ali de tomar a iniciativa de puxar um movimento e de repente alguém em algum lugar estivesse puxando um outro. Como dentro dessas militâncias aí, aqui eu tenho um relacionamento mais estreito aqui de amizade, fora política e tudo mais, por mais que nós queiramos se desvencilhar um pouco disso, é difícil, porque eu sou um propenso pré-candidato, todo mundo sabe, mas eu tava ali, o que eu fiz? Eu falei, eu vou ligar pro Gordão. Qual seria a minha estratégia? Como o Gordão ligado ao grupo do Dionísio, e o grupo do Dionísio que está à frente da fiscalização, e eu sendo um propenso pré-candidato, puxando uma manifestação e botando uma tropa de taxista na rua, eu tinha medo de ter uma retaliação por interesse político e tentar encanetar um monte de taxista para poder isso cair na minha conta. Então, o que eu, de forma estratégica, fiz? Vou trazer o Gordão para esse movimento, que o Gordão, de certa forma, ele tem o DNA do Dionísio. A fiscalização, se pegar para alguém, vai cair na conta minha e do Gordão. E acredito que não vai cair, porque eles não vão querer queimar o Gordão. Então, essa foi a proposta, a minha ideia. Vou chamar o Gordão, liguei pro Gordão, tá puxando o movimento? Não tô. Então, beleza, cara, eu vou puxar um movimento aqui e eu vou contar com a tua ajuda, cara. Vamos parar com essas barreiras aí, vamos nos unir para poder conseguir que a categoria tá precisando da gente, cara. Aí ele, não, beleza, pode contar comigo. E aí foi quando a gente fez um movimento ali. Quando a gente começou a manifestação, Zé, a minha preocupação maior, tá, era criar uma simpatia da fiscalização com o movimento. Quando a SMTR chegou lá no assador, no estacionamento do restaurante à noite, eu fui lá, estava até o Renato, fui lá, que até então eu nunca tinha batido um papo com o Renato. E aí eu falo, Renato, tudo bem? Pô, eu sou o Leonardo Tenco, foi até eu pedi pro Gordão para me levar, para me apresentar a ele. Falei, pô, cara, vou deixar claro aqui, pô, fiquei muito contente em ver vocês aqui, eu quero que vocês entendam. Aí eu expliquei pro Renato ali, embora ele já soubesse de todo o problema. Mas eu fiz questão de pontuar ele com as minhas palavras, com o meu timbre de voz, para mostrar que o taxista não queria guerra com a fiscalização. Tá? E assim, eu falei, a gente vai sair daqui, vamos pro Santos Dumont, ali à noite. Quando chegou o segundo rolezinho, mais uma vez, eu procurei a Guarda Municipal, eu procurei a CMTR ali no Assador Rios,
eu expliquei o movimento, eu me preocupei em pegar o carro de som e explicar a razão. E eu percebi ali na área de fiscalização, quem estava ali amparando, Guarda Municipal, Polícia Militar, SMTR, o problema que a gente não estava querendo guerra. Eu não levei o movimento para dentro do Santos Dumont para não atrasar a vida alheia. Cara, eu fiz tudo dentro de um cronograma para manter a ordem na cidade. Você percebia ali a Guarda Municipal, a Sete Rio, Polícia Militar, tentando ajudar a gente. Eles percebem, porque os caras estão trabalhando ali, mas os caras são um ser humano, pô. Os caras estão vendo, cara, que o taxista tá ali e não queria estar. Então a gente conseguiu fazer com que todo o corpo ali de fiscalização não autuasse o taxista, não multasse, que não reprimisse, que não caísse uma bomba de gás lacrimogêneo. Ô Zé, ali no Santos Dumont, que aí a gente teve que ir para a agenda do prefeito, eu falei pro taxista, os que estavam ali presentes, cara, não vamos ultrapassar os limites, vai ter polícia, vai ter tropa de choque ali na porta do Cine Odeon, não vamos ultrapassar, a gente tem uma caixa de som, o que a gente falar aqui vai longe, tá certo? Porque se os caras derem uma borrachada no nosso joelho, cara, a gente está com uma vida sedentária, a gente não vai... rompe um joelho desse, cara, tu vai ficar em casa, resvala na tua família. Cara, todo mundo entendeu. Eu acho que o movimento ficou tudo certinho pra gente conseguir. Mas era desnecessário o prefeito não nos atender ali na prefeitura e fazer com que nós fôssemos ali para a porta. Eu acho que a proposta do movimento foi essa. E em cima dessa história que eu estou construindo aqui para te narrar e para quem está nos assistindo, eu queria te perguntar, você acha, e aí eu queria realmente que você fosse bem franco, independente de qualquer protocolo aqui social que haja aqui pelo fato de você estar sendo convidado por mim, você acha que houve algum erro da minha parte em querer me antecipar ao prefeito com uma proposta? Porque a minha proposta ali foi o seguinte, eu estava vendo o cenário, o que eu entendi? Eu estava vendo o cenário do André Oliveira. Essa é a tua resposta, né? Essa é a tua resposta. Não, eu só quero justificar não, já tô justificando antes de uma possível condenação. Mas aí você está querendo justificar antes de eu perguntar para você. Guaço, vai, o que você acha? Vai. Então, quando eu vi aquele vídeo, né, e eu... O do Cine Odeon ali que eu falei com o prefeito, né? Eu tava naquele grupo de WhatsApp do rolezinho, né? Eu tava vendo ali que a pauta era a pauta única com duas propostas. A tua condenação tem peso, rapaz. Por isso que eu quero me defender antes. A proposta era permanecer a vida útil, né? O fim da vida útil. Vida útil e um financiamento para os taxistas estarem tentando trocar o seu veículo. Isso. Né? Então, a pauta era aquela ali, né? Quando eu vi o vídeo, e que... Eu não sei se o vídeo foi editado ou não, mas eu acho que era aquela parte ali. Quando você começa a falar com o prefeito, né? Você fala, olha, prefeito, a gente está aí com um pedido de escalonamento, né? Você já partiu para uma situação em que eu vou fazer um adendo aqui. Quando você tem toda essa questão da procuradoria sobre o fim da vida útil, sobre o vício de iniciativa, isso já teve dois decretos, um que tirava os efeitos da lei, né, da Vera Lins, por decreto, o que não pode, né, um decreto não sobrepõe à lei. Isso. E depois, no outro dia, um decreto dizendo que a lei ela era foi legal. Foi lá em 2025. Ele voltou atrás no dia seguinte. Foi um dia publicou um dia votou outro. Mas ali a gente já estava percebendo que qual seria o posicionamento da prefeitura. A tendência da prefeitura era judicializar a questão da lei. Isso. Então eu entendo que eu acho que bem antes disso, a prefeitura já tinha essa ciência. E eu acho que essa proposta de escalonamento também já estava isso dentro de uma proposta, né? Eu acho que isso já tinha sido desenhado anteriormente, na minha concepção, né? Eu crio um problema e eu trago a solução, entende? E a gente está em ano de eleição, né? Eu estou criando um problema e o prefeito hoje vai trazer a solução. E ele vai trazer a solução e eu acho que independente até de você, como foi feito, parece que foi feita uma reunião no Stam. Eu até queria fazer um adendo com você quando você falou que se preocupou com relação ao rolezinho.
eu vi lá no grupo lá que vocês pediram ajuda do Stan também para o Stan fazer os ofícios, né? Através do seu sindicato, fazer os ofícios, Sete Rio, o Guarda Municipal, os órgãos, né? Para que fossem... porque a manifestação, a livre manifestação na Constituição, ela permite a manifestação, mas você tem que comunicar. Então, o Stan fez essa comunicação, né? Eu acho que foi até o Brunão que levou os ofícios, né, para os órgãos e tudo mais. Fizeram online também em algumas situações. Mas a questão, voltando à questão da legislação, eu acho que ali naquele momento, quando você fala, né, já sai do script do que vocês tinham decidido, ali você jogou um banho de água fria nas pessoas, né? Porque a proposta era permanência pelo fim da vida útil. Quando você traz o escalonamento, né, isso trouxe um descontentamento em muitas pessoas da categoria, né, acho que a maioria, né, que estavam ali pedindo essa situação, que a lei permanecesse os termos da lei, né? A lei está em discussão no judiciário, né? A gente não sabe o que o judiciário vai decidir, né? A gente espera que a Câmara faça essa contestação, né? Acho que a Vera Lins vai tentar que essa lei ela seja regulamentada, que o judiciário diga que a lei ela é legal, que não tem vício nenhum, né? Eu acho que é uma esperança do taxista, mas se essa esperança não acontecer, né? Eu acho que a prefeitura pode partir para essa parte do escalonamento para tentar suprir essa necessidade. Agora, um erro seu foi realmente já ter começado com o prefeito dando uma solução, né? Dando um paliativo para ele, um paliativo que eu acho que já está partindo dos próprios ali, pessoas próximas ao prefeito. Né? O que aconteceu foi o seguinte, antes do prefeito eu tinha conversado com o Márcio Ribeiro ali no vídeo, ele falando para a categoria, ele falou que esses assuntos já estavam sendo tratados alguns pontos. Em cima disso, eu já estava vendo o cenário dentro da rede social do táxi, onde tinha algumas publicações que você vê ali que é compartilhado, não é uma pessoa que botou, ele pegou de algum lugar e trouxe, e não tinha ali a autoria daquelas ideias. E havia ali ideias de escalonamento, que inclusive a gente enxergava, eu principalmente enxergava ali que não seria bom, estava colocando ali para o taxista trocar de carro em 2027. Aí você tinha um André Oliveira que também já estava fazendo vídeo sem citar como seria. Eu falei, cara, esse negócio vai vir ruim pro taxista. Eu recebi até um escalonamento do J. Santos. Mas o do J. Santos, ele na verdade ele não fez agora. Ele fez lá atrás, em 2025, quando ele viu esse cenário do prefeito e a iniciativa da prefeitura em derrubar o efeito da lei. Então ele se antecipou ali, apresentando aquele escalonamento. Então ali naquele momento, a proposta do J. Santos era até boa. O problema é que não se abraçou e ele agora, só para nortear, ele jogou para a categoria. Aquela proposta ali era a única que eu sabia a autoria. Sim. As outras, que inclusive o taxista vinha falar, isso tá valendo. O que eu comecei a entender? Que era chipzinho fake inserido dentro da categoria. Bom, joga para ver se vai pegar. E a gente vai ver a reação. Eu entendi isso. Falei, cara, isso daí tá sendo provocativo para criar um rebuliço dentro da categoria e eles saberem mais ou menos o que é a nossa reação. Então eu falei, é melhor a gente se antecipar, apresentar um projeto que eu entendo que seja um pouco mais flexível, entendeu? Para não vir uma bomba pra gente. E essa foi a proposta, entendeu, Zé? Eu até entendo que o cara que não sabe todo o cenário pode até achar que ali eu tentei me antecipar, mas houve todo um bastidores ali. E eu tentei, a todo instante, levar essa proposta para a categoria, Zé. Eu tentei subir no carro de som, não me deixaram. Eu tentei levar isso para grupo de WhatsApp. Inclusive, no grupo de WhatsApp eu cheguei a levar. Mas você entrou em contato comigo e falou, Teco, não coloca isso no grupo de WhatsApp, porque ali pode ter olheiro. Não foi? Foi você que me ligou? Você falou, cara, não bota. Isso daí não é um assunto para você colocar em rede social, porque você já está dando uma solução para o problema. Exato. E quem quer dar a solução... são eles, não foi isso que você falou? Eu falei assim, cria um grupo entre vocês, discute, mas tem certas coisas que vocês não tem que discutir ali no grupo, porque o grupo tinha todas as pessoas ali que são aliadas ao prefeito, então, assim, fica difícil. Aproveitando essa questão, né, eu vejo as questões em um grupo de WhatsApp, quando você fez essa proposta,
E eu vi as pessoas começando também a falar de passado, né? E eu acho até que eu vou te dar essa possibilidade, porque em 2020, né, quando a gente estava na pandemia, você fez alguns vídeos em que a categoria não ficou muito confortável, né? Eu até liguei para você, falei com você sobre esse assunto, né? Foi quando você fez uns vídeos dizendo da dificuldade do taxista, a sua dificuldade ali de estar pegando corrida, não estava conseguindo mais de R$50 para as coisas. E naquela época você estava nomeado na SMTR, né? Então, assim, eu digo o seguinte, eu sempre falei com você. Você era uma pessoa que procurava entender o que estava acontecendo. Assim, você me ligava, perguntava sobre os decretos, legislação, enfim, ele sempre era uma pessoa preocupada, querendo entender o mundo do táxi na legislação, querendo ajudar o taxista ali. Mas naquela situação ali específica, foi uma coisa que viralizou e muita gente que talvez fosse partidário seu, deixou de ser porque achou que se sentiu traído nesse sentido, né? Eu acho que você já deve ter falado sobre isso, né? Muitas vezes na rede social, né? Mas eu queria saber de você, o que aconteceu naquela... Por que aquela situação ocorreu, né? Qual foi o deslize ali? Passei a ser entrevistado. Não. Ô Zé, o que acontece é o seguinte. Deixa eu te explicar. A nomeação ela surgiu da seguinte forma. Primeiro, eu comecei a militância do táxi desde 2014. Taxista de rolé. Não era diretor, não era presidente de cooperativa, nada disso. E eu parava para fazer manifestação, parava para ir para a Câmara dos Vereadores, parava para ir para a Prefeitura. Eu parava toda hora. E taxista, quando para, deixa de entrar dinheiro. Quando você é diretor, presidente de alguma coisa, você tem um prolabore ali. Você é diretor, você ganha como diretor, você pega o teu táxi e você aluga. Então, de certa forma, aquilo ali ajuda para você estar parado e militar pela categoria. Eu não tinha isso. Taxista de rolé. Parava mesmo. E eu comecei a me endividar muito ali. Quando saiu a nomeação da prefeitura, na verdade, o Rodrigo Beto ele não ia me botar na SMTR. Ele queria me colocar na Conlurb, no lixo zero. Eu fui pedir para ir para a SMTR porque eu queria aprender. Eu queria exatamente fazer o que você agora testemunhou, que eu fazia. Entrava em contato contigo, procurava saber a legislação. Eu queria ter a oportunidade de conhecer a SMTR. Tive a infelicidade de vir o Covid. Todas as possibilidades que eu teria ali de conhecer pessoas, estreitar relações, pegar contato, aprender, se fechou. A SMTR fechou, começou até a pintar o prédio, lembra? Todo mundo dentro de casa. Quando saiu a nomeação da prefeitura, eu ganhava 4 mil. Eu estava com dívidas acumuladas com parentes, que é autônoma, trabalhava com turismo. Ela deixou de ganhar. Então, o dinheiro que eu recebia da prefeitura, eu tinha que repassar parte para ela. Dos 4 mil, não sustentava minha família. Eu tinha 2 filhas pequenas. Minha esposa trabalha. Minha esposa tinha que trabalhar. Minha esposa trabalha com indústria farmacêutica. Então, tinha que ir para a rua, porque o laboratório tinha que fabricar remédio. Então, ela tinha que ir trabalhar. Eu tinha que botar uma pessoa dentro da minha casa. Como é que eu ia bancar o aluguel, a escola das minhas filhas, que tinha que continuar pagando, a empregada que tomava conta das minhas filhas? Tinha toda uma complexidade. E ainda tinha que pagar uma dívida acumulada ao longo do tempo em cima da militância. Aquele vídeo que em nenhum momento, eu digo que estou passando dificuldade. Eu fiz uma live reportando o problema para a categoria, conversando. Galera, estou aqui, não sei o que lá, não sei o que lá. E um taxista na live diz assim para mim, você vê que eu estou justificando o motivo de eu estar na rua. Tanto é que eu estava na rua. No ápice da pandemia, eu estava na rua trabalhando em função de tudo isso. De responsabilidades que eu tinha que manter dentro de casa. Como qualquer um taxista. Beleza? Até aí eu estou justificando alho com bugalho. Ok. Mas é necessário falar. E aí eu estava fazendo a live. E aí um taxista na live pergunta assim, Teco, como é que tá o movimento aí? E aí eu respondo para ele. Eu falo, cara, o que eu fiz, eu até esqueci o nome do taxista, mas eu cito o nome dele. Falei, ó, o que eu fiz, se eu abastecer e almoçar, eu volto para casa sem dinheiro. Eu passei a informação
da pergunta dele, como é que estava o movimento. Em nenhum momento eu falo que estou passando fome, como tentam colocar, que eu digo que estou passando dificuldade. Eu não coloco esse meu quadro social ali na hora. Como na entrevista para o SBT, eu também fui falar em nome de categoria. Eu não posso dizer quanto que eu tenho na conta, se eu estou com o nome sujo, se eu estou com o nome limpo. Eu tenho que falar em nome de categoria. Eu até me arrependo, Oséias, tá? E aí, mais uma vez aqui, eu me arrependo de ter tomado essa atitude de omitir para a categoria que eu estava na SMTR. Me arrependo. Realmente é um dano que eu carrego até hoje. Eu perdi muita gente que me seguia. E de lá para cá, o que eu tento fazer é restaurar o que eu perdi. Reconstruir, que dá muito mais trabalho do que construir. Então, eu sem dúvida nenhuma, eu tenho um profundo arrependimento dessa atitude. Mas na SMTR ali, Oséias, eu estava cercado de pessoas que eram ligadas ao grupo do Dionísio. Eu estava vindo como um propenso candidato já a vereador naquele momento. O grupo do Dionísio tinha a esposa dele que era vereadora. Eu queria trazer algo para a categoria. Eu queria conhecer pessoas. Eu queria trazer a demanda do Código Disciplinar. E eu tinha receio de anunciar e tudo que eu pedisse ali fosse engavetado por uma questão política. Entendeu? Você vê que o próprio movimento agora da manifestação foi um grupo lá para falar com Pedro Paulo e eu não fui, por uma questão política, porque pelo fato de ser propenso pré-candidato, isso infelizmente atrapalha. E eu achei que naquele momento ali na SMTR, que eu não tinha nem absoluta certeza quem o Oséias era. Depois que eu fiquei sabendo que você não estava pelo grupo do Dionísio na SMTR, e você estava pelo próprio prefeito, não é isso? Não. Você não tinha nada a ver com o grupo do nada, Dionísio. Você estava pelo prefeito, Sim. pela tua capacidade técnica. Mas eu não sabia. E ali eu ainda era muito novo na política. Então eu estava tentando almejar o que hoje eu consegui, que é o contato, de ter o Oséias hoje na nossa sala, aqui, de recepcionar, de vez em quando trocar uma ideia contigo, perguntar. Essa semana eu não entrei em contato contigo perguntando sobre a 8546, não te liguei. Até hoje, de vez em quando eu te ligo para perguntar alguma coisa, não é isso? Sim. Então essa foi a proposta, cara. Eu precisava e eu tomei essa decisão de omitir para a categoria por um propósito maior. Não foi omitir por uma questão, não vou falar nada, vou ganhar quieto, não negociei com o motorista de aplicativo, não fez nada em desacordo. Inclusive, você na época da SMTR, você me ligou, me dando um puxão de orelha, porque eu publiquei para a categoria o cancelamento de uma vistoria, acho que foi de 2021 ou 2020, não foi? Isso. E você falou, quem foi que te permitiu a se antecipar algo que é da minha pasta? Não foi nem da minha pasta. Eu falei que é uma coisa que o prefeito ainda ia publicar o decreto, entendeu? Foi. Tipo, você se antecipou naquela questão ali. Foi essa questão. Aí foi quando eu falei para você, Oséias, foi o Rodrigo Betlin que entrou em contato comigo aqui dizendo que eu poderia me comunicar. O Rodrigo Betlin era coordenador do Marcelo Crivella. Falei, de campanha do Marcelo Crivella. Falei, então eu vou publicar. Então, a parada foi essa. Eu tinha necessidade ali de omitir por medo de uma retaliação administrativa e não consegui nada em prol da categoria, de fechar a porta, e tomei essa decisão que ao meu ver, hoje, foi um erro. Foi um erro realmente, mas eu estou tentando diuturnamente reconstruir. Então, essa que é a dificuldade da vida política, né? Assim, eu digo que as pessoas têm que ser transparente, né? Nesse sentido do que você está querendo propor, o que você está fazendo. A transparência sempre é o melhor caminho. Eu acredito que você tenha aprendido a lição com relação a essa parte, né? De tentar ser sempre transparente e falar a verdade, ou não omitir, né? Que naquele momento não foi o fato de você não estar falando a verdade, não. Foi só uma omissão de que você naquele momento estava nomeado na secretaria, enfim. Foi um erro. Falta de maturidade política. A gente, cara, olha, eu digo que a gente é um ser humano, a gente erra, né? Mas assim, eu acho que as pessoas têm que ter a capacidade de dizer assim, olha, eu errei. Errei. Eu errei. Errei, realmente. Eu digo que eu sou até o Marcelo, né, do táxi. Eu ia te perguntar sobre esse cenário político do táxi. O que você acha? Eu vou fazer um adendo aqui sobre o Marcelo Táxi, que
ele vive me acusando, né, nos grupos de WhatsApp, de que eu tive participação na cassação da autonomia dele. E, na realidade, eu não tive participação nenhuma, né? Eu acho que, na época, o Marcelo fez um vídeo, né, atacando o prefeito Marcelo Crivella, quando o prefeito Marcelo já estava distribuindo cesta básica. E ele faz um vídeo dizendo que para o prefeito enfiar a linguiça que tinha na cesta, enfim, enfiar onde a gente sabe. E na época, o secretário, né, era o secretário Amêndola, né? Quem é o Coronel Amêndola? Foi um dos idealizadores do BOPE, né? E o subsecretário era o Baracho, atual, acho que o coordenador da superintendência, né? E eles solicitaram os processos que tinham, se tinha alguma coisa, e na época tinha um processo na SMTR que era a questão lá da linha amarela, né? Mas até hoje, ele não foi, a cassação do Marcelo não foi em função da linha amarela, foi em função, na época da Diário Nunca Mais, da Lei 3123, artigo 1º, parágrafo 1º, se eu não me engano, ele não tinha o tempo que era necessário para se tornar taxista permissionário. E a liminar dele tinha caído. Então, lá na época, tinha um coordenador, acho que era o coronel, não sei se era o Rafael, era coronel, não lembro a patente dele, do bombeiro. Ele deu prosseguimento ao processo e verificou que lá, naquele momento, aquela liminar do Marcelo ela tinha caído. Então, o Marcelo, naquele momento, ele estava perdendo a autonomia dele porque a liminar dele, da época da Diário Nunca Mais, caiu. Tinha sido cassado. Entendeu? Então, o processo dele de cassação foi em função da 3123, não foi nem a questão da linha amarela, mas foi dentro desse processo. Então, assim, não tive nada a ver com essa cassação, não persegui ninguém, até porque eu nunca persegui nenhum taxista, eu sempre procurei ajudar de todas as formas, né? Então, só para deixar isso claro, né? Porque as pessoas ficam falando as coisas, até fala assim no grupo, mas por que esse cara está aqui? Ele não é taxista. Eu vou dizer o seguinte, eu ajudei muito mais taxistas e auxiliares do que muita gente, né, que se diz do táxi aí, essa coisa toda. Mas as ajudas dessas pessoas são bem-vindas, independente se foi muito ou menos, mas eu acho que se você puder fazer o que você puder fazer para ajudar taxista, auxiliar, dentro dessa competição, toda a ajuda é possível e é bem-vinda. Zé, eu queria te agradecer, tá? A tua participação aqui, eu acho que foi enriquecedora para o taxista que está assistindo. Foi bom a gente ouvir um pouquinho da tua história, de alguns pontos polêmicos no meio da categoria. Você é um advogado, você é técnico, você fala com propriedade, com conhecimento de causa. Então, eu queria te parabenizar. Tem mais alguma coisa que você queira acrescentar aqui? Pode ficar à vontade. Então, olha só. Me perguntaram também por que o Osés apareceu ali e tudo mais. O Osés, o que ele está feito? Eu cheguei a comentar isso, né? Eu falei assim, olha, eu não citei em nenhum momento, né? Hoje eu apoio um parlamentar, né? Do governo do estado, que é o deputado Márcio Gualberto. Eu apoio ele, tá? Mas, assim, em nenhum momento na manifestação ou em qualquer lugar eu coloquei o nome do deputado Márcio Gualberto. Em nenhum momento, sentido. É verdade. Tá. E na realidade, eu não sabia. E na realidade, o que acontece? Eu digo o seguinte... Ele é deputado estadual. Deputado estadual. Está no segundo mandato dele. Ele é presidente da Comissão de Segurança do Estado, né? Ele é ligado à questão da segurança pública, o foco dele, né? Que hoje a gente está aí numa violência, né, muito grande, né? E é uma pessoa que eu apoio porque eu conheço, né? E a gente é da mesma igreja, eu já conheço ele há mais de 15 anos, enfim. Então, é uma pessoa do bem. Agora, eu digo o seguinte, eu digo que o taxista, né? Ele poderia hoje, aproveitando esse gancho, os votos do taxista, ele poderia fazer hoje um deputado federal, um deputado estadual, e ano que vem faria um vereador com maior tranquilidade. Facilmente. Mas só que a falta de união do taxista, ou às vezes até ego das pessoas, né?
Eu digo que se o taxista se juntar, porque assim, a gente tem hoje o Dionísio, a Vera Lins, o Jorge Felipe, que militou aí na questão do táxi também, entre outros, né? Foram bons para a categoria em determinados momentos, mas eu acho que a gente pode renovar essa situação, entendeu? Então, mas aí tem que haver uma união dos taxistas, né, e fechar a questão para essa questão. Até porque essas pessoas que você citou aí, parlamentares, eles já têm um trabalho consolidado fora o táxi, que já o mantém eleito. Tá? O taxista é apenas o complemento. Eu acho até que tem voto para todo mundo, né? Acho que você tem uma coordenação de voz. Exemplo, eu vou te falar, eu ajudei milhares de taxistas. Muita gente tem gratidão pelo meu trabalho e tudo mais. Eu recebo mensagens de pessoas que falam assim, pô, Zé, você está apoiando quem? Pô, quem você apoiar, eu vou te ajudar. Porque aí entra naquela parte da gratidão o trabalho que você fez dentro da secretaria, entende? Uhum. Então, assim, você vai falar assim, Zé, pô, qual é o teu capital político? Eu não sei. Em 2020 queriam que viesse candidato a vereador, muitos taxistas queriam me apoiar, mas eu falei assim, nunca foi a minha praia essa questão de ser candidato, né? Eu sempre gostei de estar por trás, na parte técnica, ajudando e tudo mais, mas eu acho que tem voto para todo mundo, eu acho que a categoria consegue escolher um candidato taxista ali para estar realmente tendo uma voz, né, dentro do mundo do táxi, mas não que outros não possam ajudar, entende? Sim, claro, como o Dionísio, como a Vera, como o Jorge e até mesmo o Márcio Gualberto, né, que eu continuo ajudando o taxista, né, e hoje apoio esse deputado, mas assim, gente, quanto mais pessoas estiverem para ajudar o taxista, é melhor. Quanto mais, melhor. Mas eu acho que há oportunidade dos taxistas estarem, pelo menos, colocando um taxista numa dessas condições, deputado federal, estadual, e ano que vem um vereador, entende? Mas depende, eu acho que de uma união, entende? Eu acho que depende do consenso. Quando você ali conversou com o Gordão, né, com o Ricardo, que o Ricardo é um apoiador do Dionísio, quando você teve uma conversa com o Marcelo, né? Se você teve uma conversa com o André do Táxi, André Oliveira, eu acho que há uma possibilidade, o Hildo, Brunão, enfim, J. Santos, Ronaldo Vasconcelos, então todo esse pessoal ali que está no mundo do táxi, que são lideranças... Você imagina todo mundo junto, hein, cara? Eu acho que poderia haver um consenso dessas pessoas para tentar formar coalizão de um candidato, entendeu? Escolher um candidato, vamos coalizar, vamos fechar a questão, né? Mas assim, precisa da união, né? Porque não vai chegar a lugar nenhum. Porque o que aconteceu na porta da prefeitura, onde o prefeito não recebe, onde o prefeito não estava naquele momento, ou que a Maína não recebe, é porque você não tem um taxista propriamente parlamentar ali para estar ajudando. Acho que isso seria necessário. Sem dúvida, sem dúvida. Ô Zé, mais uma vez, obrigado pela tua participação aqui no nosso programa. Olha, espero que você tenha gostado, tá? Então não esqueça, dê o like, se inscreva no nosso canal aqui, comente, curta. Inclusive o Oséias Madeira vai estar acompanhando o comentário seu aqui do nosso programa e tirar dúvidas. Se você perguntar ali, Oséias, isso aqui, o Oséias vai estar ali, ele vai estar te respondendo, tá certo? Um compromisso que ele firmou aqui comigo. Então, obrigado pela tua audiência, Oséias, muito obrigado. Pô, felicidades aí pra você, pra família. Gente, é isso, tá? Podcast vem com tudo. Um abraço.